Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de ciências comigo, professora Edvânia Souza. Hoje vamos estudar o capítulo 2 do nosso livro didático, A Forma da Terra. Observando a Terra. Você já teve a oportunidade de olhar para a linha do horizonte em um local sem casas, prédios, morros ou mesmo sem outros elementos da natureza? Em vários pontos do litoral ou em locais mais afastados do interior, onde há menor interferência urbana, como construções altas e iluminação pública, isso ainda é possível. Mas mesmo diante de uma paisagem no horizonte livre de interferências, é possível observar a curvatura da Terra? Para um observador situado em qualquer lugar do planeta, a impressão será sempre a mesma. A Terra parece plana e não esférica. Isso ocorre porque não conseguimos observar de uma única vez uma superfície suficientemente grande e arredondada e perceber a sua curvatura. Essa é a razão de nossos antepassados imaginarem que a Terra era um grande plano. Há lendas que relatam o medo das pessoas de navegar nos mares a longas distâncias dos locais onde viviam, temendo chegar a uma extremidade da Terra que as fariam cair em um grande abismo. Evidências indiretas do formato da Terra. Embora só recentemente tenha sido possível observar a Terra do espaço e perceber que seu formato é quase esférico ao longo da história, o ser humano fez diversas observações que o ajudaram a construir uma imagem do nosso planeta. As primeiras ideias sobre o formato da Terra surgiram na Grécia Antiga, onde o modelo da Terra plana foi inicialmente aceito. Ideias como essa, porém, começaram a ser discutidas e questionadas por muitos pensadores que, após colecionarem evidências indiretas sobre o formato da Terra, passaram a colocar em xeque a ideia inicial predominante. Vejamos algumas delas. O Sol e a Lua, astros do nosso sistema solar, são visíveis a olho nu e têm formato esférico. Por comparação, o nosso planeta também poderia ter a mesma forma. Temos aí a imagem da Lua, a imagem A, e a imagem B, o Sol. São astros observados desde a antiguidade. Durante os eclipses lunares, observam-se que a sombra da Terra projetada na Lua tem formato circular. Os eclipses são fenômenos conhecidos desde a antiguidade e ocorrem quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados. O eclipse lunar será estudado mais detalhadamente no 8º ano. Desde que o ser humano começou a utilizar grandes embarcações com mastros para desbravar os mares e os oceanos, passou a ser muito comum a prática durante a chegada e a partida dos navios. No porto, muitas pessoas de pé no cais ficaram observando o vai e vem das embarcações na linha do horizonte. Nesse momento, era possível perceber que, durante a aproximação, apareciam primeiro os mastros ao longe e só depois era possível ver o casco da embarcação por inteiro. Quando as embarcações se afastavam dos cais, as pessoas observavam o contrário. O casco era a primeira parte da embarcação que sumia na linha do horizonte. Em seguida, o corpo do navio e, por último, o mastro. Era como se o navio estivesse afundando. Com base nesses fatos, constatou-se que, se a Terra fosse plana, também o mastro como o casco das embarcações diminuiriam de tamanho ao mesmo tempo na linha do horizonte, até desaparecerem totalmente. A ilustração A mostra o afastamento progressivo de uma embarcação na linha do horizonte. Já a imagem B ajuda a entender o desaparecimento do navio no mar. Era comum nas civilizações da antiguidade, como a grega, observar e registrar as estrelas e as constelações vistas no céu noturno. Muitos observadores, porém, ao se deslocarem para áreas um pouco mais afastadas, notavam que as constelações mudavam de posição no céu.
e algumas estrelas que eram vistas no local onde moravam não eram vistas em outro. Se a Terra fosse plana, como se supunha, seria possível ver as mesmas constelações e na mesma posição, independentemente do local onde estivesse o observador, desde que a observação fosse feita sempre no mesmo horário. A observação sistemática e contínua do céu ao longo de milênios contribuiu muito para que várias civilizações se deslocassem pelos mares e pelos oceanos. Ao observar as posições do Sol durante o dia e das estrelas durante a noite, era possível estabelecer pontos de referência que permitiam a orientação necessária e mais precisa durante os grandes deslocamentos. Textos históricos narram que, quando se deu o início das grandes navegações, os desbravadores que participaram dessas viagens relataram mudanças na paisagem do céu, ao se deslocarem mar adentro e descreveram estrelas que não viam na região de onde partiu. Assim, as estrelas, de modo geral, se tornaram referências importantes na direção da rota a seguir em mar aberto. Em sua famosa viagem ao Oriente, Cristóvão Colombo partiu do pressuposto de que, se a Terra fosse esférica, seria possível voltar ao ponto de partida. Ele acreditava que poderia navegar em direção ao leste ou ao oeste e retornar ao ponto onde iniciaria sua viagem. Colombo decidiu que poderia chegar até o Oriente navegando para o oeste pelo Atlântico em 1492. Porém, Colombo teria chegado ao continente americano, imaginando ter atingido o Japão e a Índia. Quase 30 anos depois da chegada de Colombo à América, Fernão de Magalhães fez a primeira viagem de volta ao mundo e constatou a Terra era maior do que se pensava na época e era de fato redonda. Com o passar do tempo, a concepção sobre o formato do planeta Terra foi se modificando, em razão do desenvolvimento da capacidade de formação e da criatividade de nossos antepassados, mesmo que ainda não possuíssem aparelhos ou instrumentos para uma observação direta e precisa. Com o avanço dos conhecimentos astronômicos e, principalmente, cartográficos, foi possível a construção de alguns mapas da Terra, antes mesmo que o ser humano pudesse vê-la por inteiro e tivesse certamente de sua forma arredondada. A partir de meados do século XX, muitas fotos obtidas por satélites mostram a Terra como uma esfera quase perfeita. Atualmente, é possível identificar qualquer lugar do planeta com bastante precisão e ainda calcular sua circunferência com margem de erro muito pequena, menor que 1 quilômetro. Instrumentos e recursos tecnológicos mais avançados na ciência têm permitido obter dados muito mais precisos e, com isso, constatar que nosso planeta não é tão esférico assim. Bom, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto. A atividade será disponibilizada no grupo de WhatsApp da turma. Beijos, até a próxima aula.